amigos, hoje iremos falar sobre a ADC ou ADECOM, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Falaremos sobre a sua originalidade, legitimidade, finalidade, competência, objeto dos seus procedimentos e dos seus efeitos. A ADC é uma ação concentrada de controle da constitucionalidade. Como surge? A ADC surge com o poder constituinte derivado reformador, por meio da emenda 3ª de 1993, alterando a redação dos artigos 102 e 103 da Constituição Federal. Portanto, ela não é originária da Constituição de 88. Vale salientar que a Lei 9.868 de 1999 regulamenta o processo e o julgamento da ADC. Bom, e qual a finalidade da ADC? A ADC tem como finalidade a constitucionalidade da lei, ou seja, quando o STF prega na lei o selo de constitucionalidade, não há controvérsias sobre aquela lei, ou seja, para que não haja insegurança jurídica sobre a lei. O que está pregado, a constitucionalidade da lei, é de forma definitiva, para que não haja controvérsias sobre a lei ou o ato normativo. Quais normas podem ser objeto de ADC? Somente atos normativos ou leis federais, somente federais, editados após a Constituição de 1988 e que tenham recentemente discussões sobre a sua inconstitucionalidade ou constitucionalidade. De competência a ser julgada, só pode ser julgada a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Do procedimento de votação é necessário quórum. Necessita-se de 8 ministros para o começo da sessão do julgamento da não constitucionalidade ou da constitucionalidade da norma. Para a aprovação da norma é preciso a votação de 6 ministros. A legitimidade. Quem pode propor a legitimidade? Os legitimados aptos a propor a legitimidade se encontram no artigo 103 da Constituição Federal de 88, modificado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Antes da Emenda 45 de 2004, eram somente aptos a propor a ADC o Presidente da República, o Senado Federal, o Deputado Federal e o Procurador-Geral da República. Tendo em vista isso, aumentou-se o número de legitimados. Portanto, eles são, vejam na imagem a seguir. Como vimos na Lei 9.868 de 1999, é regulamentado o processo e o julgamento pela ação declaratória de constitucionalidade. Perante isso, tem o ajuizamento do STF sobre a ação declaratória e logo é distribuída ao ministro relator a fim de que seja analisados os requisitos da petição inicial, como vemos no artigo 14 da Lei 9.868 de 1999. A petição indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. O pedido com suas especificações, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Se admitido o segmento da inicial, procede-se
emissão do parecer do Procurador-Geral da República, que dispõe de 15 dias para manifestar-se nos termos do artigo 19. Sobre a citação da Advocacia Geral da União, AGU, há uma divisão na doutrina, pois uma parte diz que a citação da AGU é dispensada, ou seja, não necessário, e a outra parte diz que é precisa por conta do efeito ambivalente da ADC em relação com a ADI. Vale destacar que, uma vez proposta a ação declaratória de constitucionalidade, em nenhuma hipótese será admitida a sua desistência, conforme estabelece o artigo 16 da Lei 9.868 de 1999. Da decisão ou efeitos da ação declaratória de constitucionalidade, a decisão tem com eficácia erga omnes contra todos, ex-tunc retroativo. Decisão no controle concentrado retroagem, devido à teoria da nulidade adotada no Brasil, fazendo uma ressalva que cabe modulação. E efeito vinculante. A ação declaratória de constitucionalidade é chamada dúplice ou amplamente, pois o nome da ação não vincula os efeitos. Isto é, significa que o STF pode declará-las inconstitucionais. Proferida a decisão final, não cabe recurso, salvo os embargos à declaração, como dispõe o artigo 26 da Lei 9.868 de 1999. Olá, meus amigos, eu sou Augusto Vasconcelos, professor de Processo Constitucional da UNEB e da UNIME, advogado há 15 anos, e fui convidado aqui para falar sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Esta ação do controle concentrado de constitucionalidade foi instituída pela Emenda Constitucional número 3, em 1993. Portanto, não veio com o poder constituinte originário, mas tão somente o poder constituinte derivado instituiu a ADC, que tem por objetivo fundamental avaliar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Importante mencionar que as leis e atos normativos estaduais não fazem parte do objeto da ADC. A ação declaratória de constitucionalidade, ela visa confirmar a constitucionalidade de uma norma. A Lei da Ficha Limpa, por exemplo, foi uma importante norma que foi questionada por diversas vezes no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. E é evidente que a ADC proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que obteve decisão favorável, confirmou como efeito vinculante eficácia erga omnes para todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública a constitucionalidade da matéria. Eu considero muito importante a ADC em nosso ordenamento jurídico, especialmente para pacificar o entendimento do Supremo, dando mais segurança jurídica para que os juízes, ao aplicarem as normas, levem em consideração que ela é efetivamente constitucional. Poderíamos falar muitas outras coisas sobre a ADC, mas eu tenho certeza que o grupo que vai apresentar este trabalho terá grande capacidade de abordar com vocês outros aspectos dessa matéria tão relevante para o nosso país. Essa foi a nossa breve apresentação sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Espero que tenham gostado e adquirido aprendizado. Obrigada!